Vamos para os últimos acontecimentos. Deputado Alfredo Gaspar, anunciado candidato a vice-presidente do senhor Flávio Bolsonaro. Alfredo Gaspar indica de emendas PIX 6 milhões de reais para um município de Alagoas chamado São José da Laje. 6 milhões de reais. Emendas PIX. O Tribunal de Contas da União faz uma auditoria e diz: tem mutreta. Essas palavras, quem está utilizando, evidentemente, sou eu. Mas na leitura popular do que estava naquele relatório, sem rastreabilidade, sem a possibilidade de conferência efetiva do que tinha sido feita com o recurso público, é evidente que a ausência de fiscalização leva a essa situação e essa circunstância. O deputado que é hoje, então, candidato a vice-presidente com Flávio Bolsonaro, vem a público e diz: eu não tenho nada a ver com isso, eu só fiz a indicação da emenda. 6 milhões de reais de emenda PIX. Foi a resposta do candidato a vice-presidente da chapa de Flávio Bolsonaro. Quem tem a obrigação de fiscalizar não sou eu, são os órgãos de controle. Eu não tenho nada a ver com isso. A prefeitura é que tem que prestar contas. E agora eu trago aqui uma denúncia que até agora muitos dos senhores e das senhoras não sabem. O deputado não pode dizer que ele não tinha nada a ver com isso. Chegou ao meu gabinete uma denúncia e eu fui fazer a conferência. E a denúncia está correta. E estava nomeada no gabinete do candidato a vice-presidente a vice-prefeita do município de São José da Laje, antes de se tornar vice-prefeita. E aí você pode dizer: não, mas ainda assim ele não tinha nada a ver com isso. Saiu a vice-prefeita e quem é que entrou no lugar dela? O seu marido, o seu companheiro. Estava no gabinete do deputado Alfredo Gaspar, indicado vice-candidato a presidente na chapa de Flávio Bolsonaro. Como é que ele diz que não tem nada a ver com isso? Que isso é uma responsabilidade da prefeitura? Se os responsáveis pela execução dessa grana lá na ponta no município estavam até pouquíssimo tempo, um deles, inclusive, até o ano de 2026, nomeados no seu gabinete. Olha, esse cidadão não vai conseguir se sustentar como candidato a absolutamente nada. Porque não dá para ele dizer que a responsabilidade não é dele, porque as digitais estão colocadas nessa emenda PIX de 6 milhões de reais para esse município de 20 mil habitantes. Nessa cidade, com uma articulação e influência também do ex-presidente da Câmara, o senhor Arthur Lira. Novidade para absolutamente ninguém. E isso vai ficar por isso mesmo. Se não fosse o suficiente, quando é que o Conselho de Ética vai se debruçar sobre a denúncia que eu fiz nesse plenário, que a senhora Mariângela Fialec, conhecida como operadora prática do orçamento secreto, continua exercendo as suas atividades no gabinete do vice-presidente da Câmara dos Deputados? Quando é que a Câmara dos Deputados vai utilizar os seus órgãos de fiscalização não para perseguir quem se rebela contra a corrupção, e sim para responsabilizar aqueles que praticam a corrupção? A senhora Mariângela Fialec foi pega, então. O seu celular foi apreendido. E no seu celular estão lá as conversas dela com um personagem muito conhecido da história brasileira, que há 10 anos atrás estava ali, naquela cadeira de presidente, conduzindo a sessão com a primeira etapa do golpe, com o impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Eu falo de Eduardo Cunha. Eduardo Cunha não está exercendo mandato de deputado federal. Ficou inelegível por um período de 10 anos. Tentou articular a minha cassação nesse plenário. Vários deputados vieram me relatar: recebi ligação do Eduardo Cunha, pedindo para te caçar. Recebi ligação do Arthur Lira, pedindo para te caçar. Por que essa presença aqui incomoda tanto?
será que é porque mesmo sem ser deputado federal, o senhor Eduardo Cunha mandou emenda, mandou verbas para vários municípios de Minas Gerais de maneira ilegal, exatamente por ele ser candidato a deputado federal em Minas? E vejam só, eu não vou adjetivar, mas vou utilizar o adjetivo dos outros. Aquele que foi escolhido candidato a governador de Minas Gerais, sabem quem é? O senhor Cleitinho, do Republicanos. O partido dele é o Republicanos. Foi ele quem disse de Eduardo Cunha, que é do mesmo partido, Republicanos: tem um bandido circulando aqui por Minas Gerais, é o de Eduardo Cunha. Não podemos aceitar que esse bandido volte à vida pública por Minas Gerais. Vão querer reclamar de mim? Reclamem do senhor Cleitinho, que foi o candidato a governador escolhido pelo partido do senhor Eduardo Cunha em Minas Gerais. Então aí as declarações públicas dele. Eu não preciso adjetivar ninguém. Eu só estou utilizando as aspas e os adjetivos que foram utilizados por um companheiro do partido dele. Se não fosse o suficiente, vem o senhor Valdemar da Costa Neto, e cada vez que ele marca uma entrevista, eu imagino que é porque ele quer, deputado Hollenberg, se auto-incriminar. Ele vai para a entrevista, deputado Chico Alencar, e diz: não tinha problema nenhum, deputado não tinha para quem indicar a emenda, então quem indicava era eu. Isso é normal, isso não tem nenhum tipo de problema. Ele está se auto-incriminando, mas quer naturalizar aquilo que não pode ser naturalizado. Quando que a Câmara dos Deputados, nos seus órgãos de controle e de avaliação da conduta dos deputados, vai fazer algum tipo de avaliação em relação aos deputados que fizeram essa articulação com Eduardo Cunha e com Valdemar da Costa Neto? Quando que isso vai acontecer? Quando que a Câmara dos Deputados vai se debruçar sobre o que aconteceu em Alagoas, mais especificamente no município de Rio Largo? Escrachado para o Brasil, para todo mundo ver. Operação Beco da Pecúnia, deputado Daniel. Um carro num beco entrega dinheiro a um outro carro. Esse carro vai e entrega o dinheiro na prefeitura. Quem recebe o dinheiro é GG, Gilberto Gonçalves, aliado do ex-presidente da Câmara, Arthur Lira, afastado da prefeitura por desvio de dinheiro do orçamento secreto. Já foi preso 4 vezes por atos dos mais diversos relacionados à corrupção. E aí quem tem que ser punido sou eu, por estar dizendo isso. Quem tem que ser punido é a deputada Érica Hilton, por retaliação, por se defender dos ataques que foram desferidos contra ela. Quem tem que ser penalizado é a bancada do PSOL, por estar dizendo a verdade nesse espaço parlamentar. Senhoras e senhores, no primeiro discurso que eu fiz do retorno à Câmara dos Deputados, depois dos 6 meses de suspensão, um deputado se aproximou de mim e falou: Glauber, agora porque aqui voto de opinião igual ao seu são só 3%. Eu não sei de onde ele tirou esse número, mas ele disse 3%. O resto dos deputados dependem das verbas. E a minha resposta para ele foi: eu estou cumprindo a minha tarefa e continuarei cumprindo. Posso fazer isso sem utilizar adjetivações, como fiz aqui no dia de hoje, mas não vou me autocaçar. Não vou deixar de exercer o mandato parlamentar com medo das consequências de eventuais perseguições políticas. O Conselho Sem Ética, deputado Chico Alencar, com honrosas exceções, das quais evidentemente o senhor faz parte, não pode ser instrumento de perseguição contra inimigos políticos e de blindagens de aliados daqueles que têm relação com a estrutura do chamado orçamento secreto. Tem que acabar. O Congresso Nacional capturar 1/4 do orçamento público, aproximadamente 60 bilhões, tirando a capacidade de investimento para projetos que são fundamentais para o Brasil, não é coerente, não é razoável. A sociedade brasileira está do nosso lado contra essa farra. Senhoras e senhores, me desculpem se eu não posso deixar de dizer: